Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Felipe Marques e eu serei o seu guia no Breathwork de hoje. Nós faremos uma respiração energética realmente potente, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Essa respiração não é recomendada para quem tem problemas de pressão do coração, está grávida, esquizofrenia, glaucoma, pressão nos olhos. Esteja ciente de que esse é um breathwork potente. Faremos 2 rounds mais acelerados. Vamos nessa? Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Em 3, 2, 1, inspire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Mantenha o pulmão cheio de ar. Em 3, 2, 1, solta todo o ar, fazendo uma retenção sem ar, pulmão vazio. Espaço vazio, sem significados. Solta os ombros, entregue-se. Prepare-se, na minha contagem nós vamos inspirar e manter o pulmão cheio de ar. Em 3, 2, 1. Leva a energia pro topo da cabeça. Aperta, contrai o períneo, joga a energia pra cima. Vou fazer uma contagem regressiva e a gente vai soltar o ar no som de OM. Em 3, 2, 1. Volte a respirar normalmente. Vamos agora para o terceiro e último ciclo. Dê o seu melhor, vamos nessa. Em 3, 2, 1, inspire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Última parte agora, vamos acelerar. Pega o ritmo de novo. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vamos dar o último gás agora, é a última parte, vamos nessa? Inspira profundo e deixa sair de uma vez só. Dá uma última inspirada e mantém o pulmão cheio de ar. Em 3, 2, 1, solta todo o ar, fazendo retenção sem ar, pulmão vazio. Pressione o botão de pausa na sua vida. Experiência do vazio, da presença, sem precisar de significados. Quando você realmente precisa inspirar, inspire e mantenha o pulmão cheio por um tempo que for confortável para você.